Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que tô feliz, tá? Eu tô bem feliz, hoje movimentação uma vez mais objetiva, tá? Essa semana é bem legal, não porque o resultado encaixou 100%, tá? Mas porque nós estamos dentro do nosso protocolo ele ser disciplinado, de seguir à risca as nossas operações, de interpretar um movimento e executá-lo. Hoje eu bati muito na tecla lá junto com o pessoal, falando sobre esse quesito, essa ideia central de se eu vou fazer, se eu vou trabalhar com uma região e eu estou vendo ali potencial nessa região, eu vou executar. Porque eu prefiro muito mais me frustrar com um trade que eu errei, mas sabendo que eu tive coragem de executar, do que eu ver a operação, marcar a região, ver que o risco é baixo, ver que ele tem muito interesse ali de executar e não fazer e depois o mercado ir a meu favor. O sentimento que fica aqui, ó, ele muitas das vezes ele é sempre negativo. E a gente acaba pecando muitas das vezes nesse lado emocional. Então eu prefiro muito mais, opa, deixa eu fazer essa operação. Porque se eu errar, eu vou sentir na pele e vou tomar vergonha na cara e vou mudar. Se eu acertar, eu vou, opa, isso daqui dá certo, eu vou continuar replicando esse modelo. Eu não estou falando aqui para você pegar aí e usar daquelas desculpinhas de sair clicando igual um maluco, um Neandertal aí que fica clicando aí igual um... Não. Aqui é papo de gente séria, tá? Que tá fazendo o que precisa ser feito, que tá todos os dias na frente da tela aqui, se expondo ao risco e fazendo do jeito que tem que ser. Então me ajuda a te ajudar e não para de uma vez por todas, tá? E não faça das loucuras que você vem fazendo querendo resultados diferentes. Eu sou resultadista. Sim. Para mim o resultado tem que ser positivo, sim. Felipe, mas a todo custo não, tá? Mas fazendo o que tem que ser feito. E essa semana isso encaixou. Vai ter dia que eu tomo stop que é brincadeira, cara. Eu fico assim, pô, Filipão, você sabe muito mais do que isso. Mas vai ter dia também que eu pego operações igual hoje, um trend absurdo. Infelizmente eu tomei 2 stops antes, cara, que eu fico até triste às vezes, mas vou mostrar pra vocês aqui. Antes de eu fazer aquele review, deixe seu like, deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, é o principal. Vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o link tá na descrição desse vídeo. Se não quiser já preencher o formulário, quer entrar em contato comigo, bater um papo antes, vai lá no meu Instagram, troca uma ideia comigo antes, tá? Ou aqui mesmo, preenche o formulário, a gente bate um papo, a gente vai ver o que é a sua realidade pra gente executar da forma mais coesa para a sua referência, beleza? Então nossa movimentação hoje foi assim, cara, espetacular. Não vou falar do pregão de ontem, né, porque o mercado já abriu com um gap aí de alta, não tem muito o que dizer. Eu não gosto muito desse tipo de situação. Por isso que eu falo com vocês, não podem estar presos a um setup. Porque quando você fica preso a um setup, o que você teria feito aqui? Você teria pegado a mínima de ontem de marcação, jogado aqui na de hoje, e aí? O mercado não corrigiu 50%, aí você estende, não corrige. Você joga lá na máxima, não corrige. Ah, Felipe, mas quando ele voltou aqui eu tinha que comprar. Do jeito que ele estava caindo, chegando na região dos 50%, eu tenho minhas dúvidas, tá? Se esse é um tipo de trade que a gente teria uma certa tranquilidade para executar. Mas tudo bem. Lembra, eu falei, se eu não me engano, no vídeo de terça-feira, bate na tecla, o mercado está comprador. Nós não vamos mudar nossa referência de compra para venda enquanto o mercado não estruturar uma situação 100% plausível e coerente para venda. Falei isso com o pessoal, bati nessa tecla, sustentei essa tecla. Felipe, então você está falando que você não pode vender de forma alguma, a custo nenhum. Não, queridos, não é isso. É que a gente vai priorizar sempre a ponta compradora. A venda, a expectativa é baixa. Se eu acertar um movimento vendedor, perfeito, lindo demais. Mas a prioridade sempre compra. Então, vou falar do dia de hoje, tá? O mercado abriu. Não tem muito o que fazer, as velas foram muito ruins, muito difícil. Eu fiquei muito preso no início do pregão nesse topo aqui, cara. Vou falar a verdade pra vocês. Eu falei assim, essa manipulação que esse mercado tá deixando aqui nessa máxima aqui, não sei não, viu? Isso aqui tá com a carinha de alguma possibilidade, vou deixar desse jeito aqui porque foi onde a gente operou. Tá com uma prerrogativa aqui que esse mercado pode entregar a rapadura. Mas, lembrando, a zona
era uma zona vendedora. Eu estava num topo. O topo de ontem, o mercado não tinha se sustentado, tá? Tinha muito pavio. Então eu estava com a ideia disso daqui ser uma referência de manipulação. Felipe, mas isso aí tá certo ou tá errado? Eu não sei. O que eu sei é que se você vai entender e interpretar isso como manipulação, você precisa da confirmação. Eu já falei em outros casos. Topo é região de venda. Com manipulação, mais referência de venda ainda. Referência. Você precisa ter a clareza de uma confirmação. Então, eu não executei logo de cara, tá? E aí, onde que foi aqui o meu primeiro erro no dia de hoje? Eu vi o mercado vindo para baixo aqui depois dessa manipulação. Eu falei, eu não estou acreditando que esse movimento aqui, ele ainda é vendedor. Eu fiquei preso nisso daí, eu fiquei com isso, nesse sentimento aí 100% verdadeiro, se eu posso dizer assim, tá? E eu falei com o pessoal lá, eu falei, ó, ontem eu expliquei stop de vela de força, principalmente quando tem um pavio, quando tem um FVG. Então ele deixou o FVG no que 1, 2, 3, no que deu 5 do 1 minuto de hoje. Eu falei, ó, vai stopar esse camarada. Só que mínima e máxima de hoje, porque o mercado ainda está subindo, não vale pra gente ali como uma referência perfeita, tá? Então, se a gente quer trabalhar com compra, a gente pode trabalhar com compra dessa forma. E olha onde que eu errei. Eu acho que foram 2 erros que eu acabei cometendo no dia de hoje, tá? E assim, poxa, eu vou falar que eu fico chateado quando eu cometo uns erros tão juvenis assim. Eu peguei a primeira operação marcando esse order block aqui. E eu falo tanto sobre isso, né, de respeitar as zonas dos 50%, ou seja, comprar só abaixo dos 50% ou no limite dos 50%, vender só acima ou no limite dos 50%, que eu fiz o seguinte. Eu coloquei a minha ordem aqui, no 50%. E coloquei meu stop, se eu não me engano, eu coloquei 150 pontos de stop. Com esse alvo aqui, ó. Aí eu falei assim, isso aqui tá perfeito, meu trade aqui tá muito bem encaixado aqui. Essa daqui vai ser a minha referência. Falei, mas o 50%? Pois é. Se eu tivesse colocado no 50%, eu não tinha tomado stop. Eu tinha acertado uma operação com um risco-retorno muito melhor. Porque eu não tinha tomado stop e tinha surfado esse belo de um movimento aí, ó, de 650 pontos. Nem tô falando desse candle que passou, tá levando só até a máxima aqui desse movimento. E já teria resolvido meu dia sem dor de cabeça, sem stop, com um trade assim, papo. Só que não, eu coloquei a minha ordem no 50%, no consequente encroachment do CE. Tá? Tomei esse beijinho da maldade nessa vela aqui, não foi na vela depois, tá? Foi nessa vela aqui de 9,23. Ele me deu um beijinho, eu falei, não acredito que ele vai me estopar e vai subir. E aí, por que eu tô falando que eu vacilei aqui? Porque aqui o mercado deixou somente esse pavio. E na hora que o mercado deixou somente esse pavio aqui, falhando da continuidade, eu poderia sim ter aberto uma nova operação, colocando aqui o stop de novo, acreditando na coerência de continuidade, limpado o meu stop e resolvido o meu pregão. Só que aí, na hora, eu falei assim, já sei, o preço aqui, ó, falhou, então o mercado é para baixo, nossa, que vacilo. Na hora, eu falei assim, nossa, olha o que está acontecendo aqui. Tinha um FVG do gráfico de 1 minuto lá em cima. Depois que o mercado fez a manipulação, e olha lá, a vela de força aqui foi só para levar o preço exatamente lá. Então levou o preço exatamente lá, testou e olha só, nossa, formou um engolfo aqui. Nossa, eu estou no topo de ontem, o mercado não confirmou o rompimento. Olha o tanto de coisa que eu deixei me influenciar. O que eu fui fazer? De forma muito ali inteligente, falei, eu vou vender esse índice, né? Porque agora é queda. Coloquei uma ordem nesse IFVG aqui. Cara, sinceramente, esse trade aqui, não é porque eu tomei stop não. Eu sou resultadista, igual eu acabei de falar, mas assim, eu prezo muito para tentar mostrar aqui de uma forma bem didática essas explicações e o porquê que algumas operações que eu acabo fazendo, elas podem ser mais... Tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por que não faz sentido nenhuma essa operação? Principalmente, uma única coisa. E essa coisa aqui pra mim, ela já resolve tudo. O mercado não rompeu isso aqui, ó. O último fundo de referência. O preço não rompe o fundo de referência. O que eu tô caçando, tentando vender, perdão, numa região onde o preço falhou, repito, onde o preço falhou continuidade. Não existe.
Segundo, o mercado está subindo. Ah, mas está numa zona de topo. Enquanto ele não confirma uma reversão, lembra, uma estrutura só se altera quando outra entra em vigor. Não entrou em vigor aqui. Tomei o segundo stop. Então, peguei um stop de 150 e peguei esse stopzinho e eu coloquei atrás do FG. Eu até pensei, falei assim, eu vou colocar aqui, a diferença é pequena, mas eu falei, se eu tiver errado, eu vou estar muito errado nessa operação e é melhor sair fora logo. Diferença pequena, tá mais irrelevante, mas pelo menos eu consegui tirar um pedaço ali do prejuízo. E aí eu falei assim, poxa, é verdade, né? Tomei o stop. Aí o mercado foi lá e confirmou essa alta. Aí eu defendo o que eu falo para vocês. Estrutura para mim tem que acontecer duas coisas: liquidez mais rompimento. Tem liquidez aqui? Tem liquidez aqui. Tem rompimento? Tem rompimento. O que eu vou trabalhar a partir de agora? Estrutura. Fundo, barra topo e ponto final. Não tem nem conversa. Possibilidade depois de você validar uma estrutura como essa. Você marcar, colocar o seu, deixa eu até melhorar aqui, né, que ainda ficou errado, colocar o seu, não, tá certo, é que eu entrei antes, colocar o seu ponto de entrada, dois pontos muito próximos um do outro, o que a gente sempre faz? Coloca no mais extremo. O que eu fiz? Eu coloquei a minha ordem aqui, estava exatamente no lugar certo aqui, ó. Eu coloquei na junção dos dois pontos, tava dois pontos aqui muito próximos, eu vi que o stop estava dentro do que eu imaginava e acreditava, falei assim, eu não quero ficar de fora desse trade, porque depois esse preço não vem tocar aqui no consequent encroachment, na zona do CE aqui do order block, e eu vou ficar de fora. Então eu acabei colocando exatamente aqui nessa junção. Felipe, mas deu tempo de você pensar isso? Cara, uma coisa que eu recebi muito já quando a gente ensinava isso daqui lá no início, lá muito tempo atrás, era que o pessoal ficava falando, ah, mas não dá tempo. Quando o order block é formado no gráfico de 1 minuto, eu não consigo marcar a tempo de executar. Isso é ladainha, tá? Isso é de quem não está estudando e quem não está prestando atenção. Calcula comigo, esse order block foi formado em 9,25. Essa base que eu marquei foi formada em 9,27. O mercado foi voltar aqui em 9,53. Você teve mais de 20 minutos para você parar de mexer no telefone e focar aqui no gráfico para você identificar. O mercado deixou o ponto de inducement aqui pra gente, tá? Bem nessa possibilidade de pivôzinho aqui, ele armou um pivôzinho, falhou, topa, falou, beleza, é agora que a hora que vai romper, porque vai ter deixado essa liquidez aqui em cima, e essa liquidez aqui, se eu for para atacar, vai ser direto, rompendo essa estrutura, dando continuidade que o mercado já estava formando. E aí veio em linha reta aqui, executou, a gente demorou, tá? E essa hora aqui, eu sei que muitas das vezes a gente fica, será que eu tô certo na operação? Será que eu não tô? Até aconteceu um movimento ali que eu tava contando que essa vela aqui de 10 horas e 3 minutos ele ia fechar com um engolfo. Eu fui aí já me preparando para aumentar a mão, eu acabei zerando meu trade, aí não entrei de novo, aí eu cliquei, aí ficou uns 10, 15 pontos de diferença, nada de relevante assim, e aí graças a Deus o mercado estourou aí, mais de 1.300 pontos, a somatória das duas primeiras operações ali tinha sido um pouquinho mais de que 300 pontos, tá, mas hoje o resultado foi bem legal. Felipe, você faria o que? Das suas 4, né, porque tinha esse trade que eu acabei saindo sem querer, mas as suas 4 operações, vou melhorar, as suas 3 operações, quais delas você não faria? Primeiro, a primeira operação, eu tomaria mais cuidado com essa questão dos 50%, que foi um erro que eu acabei cometendo, que eu bato muito na tecla, na hora ali eu nem prestei tanta atenção e quis entrar antes, tomei um selinho, o mercado confirmou a alta. O segundo trade, totalmente errado, fora de cogitação, continuar, já preenchi meu relatório, já preenchi ali meu caderninho, e esse tipo de trade aqui eu não posso mais cometer. Felipe, se você cometer esse tipo de trade, eu tenho que trazer aqui para vocês, mas esse tipo de operação eu não posso falhar. E aqui, a última operação tá tudo perfeito, tá? Enquanto o mercado não perdesse esse fundo, a estrutura era de compra sim, e ponto final. Compramos, glória a Deus por isso, e sucesso. Depois o mercado veio, não perdeu o fundo, isso aqui foi muito legal, né? Que essa aqui é um order block de pavio. Eu não sou tão feliz com esse tipo de operação aqui, porque o movimento é muito agressivo. Eu tentaria pegar uma microestrutura, mas muito difícil pegar uma microestrutura aqui, porque você teria que fazer uma marcação bem ousada assim, tá? Então acho também bem complicado. Ele toca certinho e volta, mas assim, eu não sou muito fã desse tipo de trade, não. Ah, mas deu engolfo aqui, se você observar, sim. Engolfo em zonas de compra, engolfo em zonas de venda, engolfo vindo de manipulação.
se vai aparecer 10 operações dessas, eu vou fazer as 10, porque eu sei que o resultado ele tende a ser muito mais positivo do que negativo, tá? Então, acabou confirmando aí, foi embora, e aí acabou o pregão aqui fazendo essa devolvida, tá? Isso aqui para mim é perfeito, porque essa devolvida do preço no dia de hoje, sem fazer algo assim relevante, a ponto de mudar toda a estrutura de alta, isso aqui tá ótimo. Eu vou deixar uma LT aqui, porque eu gosto de fazer essas marcações para que a gente possa ser mais criterioso ali na hora de observar. Sempre prestem bastante atenção nessas marcações de LT, porque elas trazem muitas das vezes um resumo do que pode realmente estar indo acontecer, tá? E você pode se prevenir de uma possibilidade de entrada antecipada, porque o mercado tende a manipular linhas de tendência. Felipe, como é que você sabe? Porque se está todo mundo olhando, o que o mercado vai fazer? Se está todo mundo olhando, está todo mundo querendo fazer, está cheio de dinheiro. Se está cheio de dinheiro, seja de gente que está querendo comprar, e seja de gente que está querendo vender, o que o preço vai fazer? Vai estopar todo mundo antes de movimentar. Então, isso tudo representa para a gente liquidez. Liquidez, oportunidade. Lá no menino dólar, um movimento horrível, tá? Ontem o dólar terminou aqui nessa queda. Eu até falei lá no nosso pré-mercado lá hoje, eu falei assim, nossa, eu acho que se esse movimento do dólar se confirmar aqui para cima, a gente vai ter um dia bem direcional para alta. Por quê? Porque ele vai dar continuidade, que já estava acontecendo, e ele terminou essa deriva. Só que o fato de ter terminado essa deriva sem rompimento, ou seja, sem sustentação, e o gap já tendo possivelmente virado aqui, pode ser muito interessante para alta. Mas olha só, do que adianta o mercado abrir rompendo essa LT aqui que foi deixada no pregão de ontem, se o preço não se sustentou para cima dela? Olha o primeiro candle, muito pavio. Como para mim, tudo que é referência de operação depende, repito, depende da primeira vela. Por que depende da primeira vela, filho? É muito simples. O primeiro candle ele é o início de um movimento ou a reversão dele. É o início de uma continuidade, perdão, ou a reversão dessa continuidade. Olha a primeira vela, voar, cheia de força, nossa, na hora que você vê isso aqui, você fica todo animado. Mas olha onde que ele fechou. Por isso que operadores de gráficos prontos, eles se perdem muito. Porque explica de uma coisa que na hora que tu vamos ver de verdade, o mercado faz totalmente diferente. Então, olha a vela de rejeição. Se você estende um pouquinho mais aqui a liquidez, está aqui nesse topinho aqui de trás de ontem. O preço foi lá e deu uma bitoquinha. Felipe, onde você faria então uma operação? Você compraria ou você venderia? Enquanto não se sustenta, não pode. Lembra que eu acabei de explicar para vocês no índice. Eu fiz uma operação errada porque eu ignorei esses detalhes. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Então acabou que valeu sim essa possibilidade aqui. O mercado não rompeu, não se sustentou aqui para cima. E aí começou a ficar travado. Até que 10 horas, abertura do avisto, o preço deu uma engatinhada aqui para baixo. Por que engatinhada? Porque acelerou. Só que não rompeu de novo. Ah, Felipe, mas aqui fez o primeiro candle ali com o corpo real ali para baixo. Mas não se sustentou. E aí na hora que voltou, foi até uma pergunta lá de um aluno para mim agora de tarde, se essa operação aqui ela poderia ter sido feita. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco no índice. Tem liquidez consumida? Tem liquidez. Tem rompimento confirmando a estrutura? Tem rompimento, seja mínima do dia, seja mínima de ontem, tem. Esse FVG está acima dos 50% da estrutura que você está analisando? Sim. O que você vai fazer? Colocar a sua ordem, olha só o que eu estou colocando, nos 50%, tá? E seu alvo, pelo menos 3 vezes o tamanho do seu risco até o último fundo de referência, se ele superar. Então tá aqui sua oportunidade. É difícil fazer isso? Não, só que demora um pouquinho. Por quê? Essa operação vai aparecer ali 10,50. Demorou um pouco para aparecer, mas quando apareceu, ai papai, você tem que aproveitar. Então tá bem legal isso daí, um movimento bem interessante. É ter paciência aqui. Comecei o vídeo falando sobre resultados, sobre mostrar disciplina, sobre executar, que essa semana está sendo bem legal. Você viu que também na mesma fala minha, teve informações de que eu também cometi deslizes, mas os deslizes cometidos não me fizeram estagnar, porque eu não me perdi clicando igual um maluco. Eu não saí desesperado tentando recuperar loss,
por mais que em algum momento ali a gente possa dar aquela, que raiva, o que eu tô fazendo? Mas você não desespera, você fica paciente, você fica tranquilo, você espera novas oportunidades, porque o operacional é o objetivo. E dentro do pregão, o índice entrega, ou o dólar entrega boas oportunidades. Vai ter dia que vai dar um trade só e não mais. Beleza. Mas na maioria dos dias essa não é a regra. A regra é vai te dar boas oportunidades. Você só precisa ter um pouquinho de paciência para esperar e quando aparecer não ter medo de executar. Fechou? Então nossa movimentação é bem tranquila. Prestem bastante atenção. Vamos fechar a semana com chave de ouro. Te espero lá na sala amanhã. Preenche o formulário, não fique de fora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!